paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu, a Editora Betel atendeu e nós estamos aqui, né, gente, estudando sobre José, lições de um jovem com propósito. E a lição de hoje, gente, lição de número 6, está falando sobre a integridade inegociável de José. Que lição! E eu já vou fazer a primeira pergunta para ele, né? O nosso comentarista da lição, pastor César Rosa. Pastor querido, sabemos que José viveu uma vida de integridade, mas seu pai, Jacó, viveu no engano. Como isso é possível, visto que é pai e filho? Como isso é possível? A paz, queridos, a toda a nação aí, Madureira. Estamos aqui mais uma vez no Conectados na Lição e é uma pergunta interessante porque ela é fonte de inquirição de muitos filósofos e outras ciências do comportamento. E aqui nós vemos que filho de peixe, né? Não é peixinho, não, né? O que acontece, gente? Todos nós sabemos que Jacó ficou conhecido como suplantador, enganador. E toda a sua vida foi pautada em cima de engano até o Val de Jaboque. E José, agora vejam bem, são 12 filhos. José, ele tem um caráter diferente dos demais. Sabe por quê, queridos? Tudo na nossa vida é feito de escolhas. Jacó pôde passar para José os momentos de sua história, as desavenças, o preço que ele pagou, porque Jacó perdeu muita coisa. Você já imaginou o que é uma pessoa sair de casa, primeiro, porque enganou um pai? Segundo, roubou a primogenitura de um irmão, ele perde o convívio familiar, ele perde a morte do pai e vai viver numa terra totalmente distante. A partir de quê? De uma vida de engano que ele teve a vida inteira. E como é normal, né? Era normal naquela época, pai passar para os filhos valores, né? Jacó contava a sua história. Os demais irmãos tomaram uma decisão oposta. José não. José quis ser diferente. E aqui é uma grande lição para nós. Porque o ambiente que eu nasci não tem o poder de determinar quem eu vou ser. Tem muita gente que coloca desculpa em cima disso. É porque eu nasci aqui, é porque eu nasci assim, é porque... Olha, por mais que tenha influência, mas não tem poder de determinar quem você será. Porque isso é uma decisão. Eu conheço pessoas que nasceram em situações totalmente adversas. Que você olhava para ele e falava assim, isso aí vai dar errado. Pelo contrário, deu frutos e muitos frutos. Então, primeira coisa que nós precisamos entender dentro dessa pergunta, gente, a integridade tem a ver com decisões que eu faço na vida. Todos nós, todos os dias, em pequenas decisões, nós temos a opção de escolher entre ser íntegro ou ser um enganador. Durante muito tempo, Jacó escolheu ser enganador. Até o dia em que ele quis ser íntegro. E José, desde o primeiro momento, a partir do conhecimento da história de seu pai, você vê um José sendo íntegro até demais. Por que íntegro até demais? Por ficar levando
o que os seus irmãos faziam de errado para seu pai. Então nós precisamos buscar integridade na nossa vida, independente do passado, dos meus ancestrais. Eu preciso decidir isso. Então que Deus nos dê serenidade, que Deus te ajude a, apesar de todo o histórico negativo, quem sabe da sua família, para alguns, quem sabe, uma maldição hereditária. Ei, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário anula toda e qualquer maldição que porventura foi lançada sobre a sua vida. Então, acorda, vamos para frente. Jesus tem uma nova história para escrever na sua vida. Muito bem. Pastor César Rosa, o nosso ponto-chave na nossa lição está dizendo: quem age com integridade, a sua vida privada é a mesma vida em público. Eu pergunto para o senhor que passos devemos tomar para cultivar a integridade numa sociedade que está tão corrompida? É um desafio. É um desafio porque a nossa sociedade ela caminha em cima de alguns pilares. Eu sempre costumo dizer que a pós-modernidade ela tem alguns pilares básicos. E um deles é o pragmatismo. Ou seja, não importa se é certo ou errado, o que importa é que está dando certo. Então, se dá certo, ok, está tranquilo. E não é assim. A recomendação bíblica é para que nós venhamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Que nós sejamos íntegros, que a nossa fala seja corroborada pelas nossas atitudes. E quando nós olhamos hoje, tem um grande ato entre aquilo que muitas pessoas falam e aquilo que as pessoas vivem. Ou até mesmo um grande abismo entre aquilo que eu sou em público com aquilo que eu sou em particular. Quando na realidade nós não podemos cair nessa dubiedade de fala e nem de ações. A nossa vida ela deve ser íntegra, de maneira plena. O que eu sou no escuro, eu sou no claro. O que eu sou em casa, eu sou na igreja, no trabalho, em qualquer âmbito da minha vida. É por isso que nós precisamos cultivar isto. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, paguemos o preço que pagar, mas não podemos abrir mão da nossa integridade. Tá? Nós trabalhamos com verdade, íntegro, de coração. É interessante quando nós vamos olhar, o salmista faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem vai morar no teu monte santo? Em outro trecho, porque são salmos similares, o 15 e o 24, ou quem vai subir no teu lugar santo? Mas o profeta Isaías também, vejam bem, monte santo, lugar santo. Mas o profeta Isaías também vai dizer no seu livro, só que a pergunta é, quem é que vai habitar com as labaredas eternas? E a resposta, várias coisas que são colocadas lá, uma das respostas que dá é aquele que é íntegro de coração. Queridos, que nós venhamos pensar nisto, para habitar com as labaredas eternas, com o Deus Todo-Poderoso. O nosso coração tem que ser íntegro diante dele. E não adianta, querido, passar para ele aquilo que eu não sou. Ele me conhece por dentro e por fora. Ele conhece as mínimas motivações e detalhes da minha vida. Portanto, vamos cultivar isso. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, seremos semelhantes a Ele. Então, busque a presença de Deus na sua vida. E vamos ter coragem, vamos ter força de sermos íntegros em toda a nossa maneira de viver. Yes! Só falando assim, né, gente? Yes! Buscando ao Senhor todo tempo, todo momento. Gente, a Editora Betel está disponibilizando para vocês, para essa juventude maravilhosa de Cristo, mais um subsídio aí para agregar nos estudos, na amplitude aí do seu conhecimento. Eu estou falando do PIL, o Plano de Incentivo à Leitura para os Jovens Conectados na Lição. Eu já quero fazer uma pergunta para a nossa convidada, a doutora Miriam Gonzaga. Eu quero saber o que o PIL traz para a semana de interessante para essa juventude de Cristo. O PIL dessa semana está falando sobre sociedade líquida, dificuldades em ser íntegro e real.
Nós sabemos que José manteve a integridade dele também quando ele estava longe da família, porque é fácil se manter real e íntegro na casa dos nossos pais. Agora, quando nós estamos longe, que é mais difícil, não é? Você quer saber mais sobre sociedade líquida e sobre as dificuldades em ser íntegro e real? É só você ir lá no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br, e acessar o PIL. Você pode fazer um download e ler a hora que você quiser. Você vai descobrir mais lá sobre a sociedade líquida e as dificuldades em ser íntegro e real. Pastor César, a juventude quer saber. O Salmo 73 mostra o salmista indignado pela prosperidade do ímpio. Como conciliar este episódio com a integridade dos santos? Esse é o famigerado Salmo de Asaf, um levita que a princípio está indignado porque que os ímpios prosperam em seus intentos, vivendo uma vida dissociada dos ditames bíblicos. E com certeza, querido, talvez você já se perguntou, ou quem sabe até está passando por esse tipo de crise, que você está na igreja e não consegue prosperar nos negócios, enquanto existem pessoas que nem conhecimento de Deus têm, são zombadores e são prósperos. E o que nós precisamos entender, gente, é que nós somos íntegros, não para sermos prósperos. Nós somos íntegros porque isto faz parte do caráter de Cristo. Nós somos íntegros, nós buscamos a integridade porque isso faz parte do caráter do discípulo de Jesus. Olha, Jó, vou pegar Jó. É tão interessante porque Jó passa por todo aquele sofrimento e vou pegar aí, são 42 capítulos do livro de Jó, você tira uns 3 de preâmbulo, uns 3 que Deus faz pergunta, então sobra 36. Vou pegar 35. Em 35 capítulos você vê Jó e seus amigos tentando dar uma explicação por o porquê Jó está passando por aquele estado. E numa das frases de Jó, Jó até fala assim: Senhor, tu sabes a minha integridade. Por que eu estou passando isso? Tu conhece a minha integridade. E ele chega ao ponto e fala assim: pesa-me em balanças fiéis e saberá que eu sou íntegro. Quando ele vai discorrendo sobre essas coisas, ele fala assim: olha em mim se alguma coisa eu defraudei os meus funcionários. Se alguma vez com os meus olhos eu desejei a virgem. Ou seja, ele estava falando com Deus: Senhor, eu sou íntegro, por que eu estou passando por isso? E nós, muitas vezes, caímos neste questionamento. Agora, vamos para o fim de Jó, quando Jó vira e fala assim: eu falei do que eu não sabia. Ou até mesmo quando Jó vira e fala assim: olha, eu te conhecia de uma maneira, eu te conhecia daquilo que as pessoas falavam, Senhor, mas hoje os meus olhos conseguem te contemplar e eu sei que tudo podes e nenhum dos teus projetos serão frustrados. Então é normal as pessoas terem isso. Agora, nós precisamos entender, fomos chamados a sermos íntegros em toda a nossa maneira de viver. Enquanto nós ficarmos atrelando integridade à prosperidade financeira, nós vamos cair neste mal. Porque nós estamos achando que a prosperidade vem com integridade. E não é assim, querido. Para começar, a prosperidade no âmbito judeu não é só dinheiro, é em todas as esferas da vida. Então nós precisamos entender esta grande verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, que sejamos íntegros. Como pastores, precisamos ser íntegros na mensagem de Deus, entregar o recado na totalidade. O próprio Paulo mesmo pode dizer assim: olha, eu anunciei a vocês todo o desígnio de Deus. O que é isso? Integralidade. Eu fui íntegro em todo o desígnio de Deus. Nós, enquanto jovens, enquanto membros, precisamos ser íntegros em toda a nossa conduta, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no ônibus, seja no trânsito.
Deus espera de nós, os seus servos, a integridade. Nós somos diferentes deste mundo. Por isso, precisamos viver uma vida de integridade. José fez a diferença, mostrando ser íntegro em lugares diferentes, em situações diferentes e mediante as mais difíceis situações da vida. Então, não custa nada, seja íntegro e tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Uau! Conectou? Uau! Eu quero ler um trechinho que diz assim aqui na nossa revista: as dificuldades enfrentadas no cotidiano são oportunidades para desenvolver uma integridade cristã. Uau, né, gente? Pode dizer aí em casa, uau! Lembrando a você que ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, estamos falando sobre o José, Lições de um Jovem com Propósito. Você já pode garantir já o seu exemplar nesse endereço que está passando aqui na tela ou pelo plantão comercial. Ligue lá e já peça o seu exemplar. Também esse livro aqui, gente, que está exponencial. O livro é José, uma história escrita por Deus, de autoria do nosso comentarista, pastor César Rosa, que está assim maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esta obra e por muitas outras que se encontram ali na nossa loja virtual, ali na Editora Betel. Lembrando também que lá você vai encontrar a Bíblia do Culto, na versão jovem, vários designs, né, arrojado para você que é juventude, né, você que é jovem e preza por uma juventude adoradora. Passe lá e peça já o seu exemplar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas se o Senhor Jesus nos permitir, eu, Ana Oliveira, juntamente com o pastor César Rosa e a nossa querida Miriam Gonçalves, estaremos aqui de volta na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe, a paz do Senhor.